Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos pensar nesse vídeo sobre a relação entre sabedoria e o fazer teológico, né? Então, o primeiro ponto, a sabedoria para Israel é algo extremamente prático, é o realizar, é a obra. Como está em Êxodo 36:2, Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto a sabedoria, isto é, a todo homem cujo o coração impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então, só para a gente frisar, a sabedoria é esse realizar, aqui construir a arca, etc. Então, essa sabedoria para realizar alguma coisa, para fazer algo, e isso é colocado dentro do coração humano, né? Então, entra no coração humano esse dom para colocá-lo em prática. Nesse processo, então, quando nós falamos de teologia fundamental e da própria revelação de Deus, por isso que queremos começar com a criação conforme o Salmo 18:19, quer dizer, a voz de Deus ressoa na criação. Então, é o primeiro ponto da própria revelação de Deus na história. Por isso queremos pegar o texto de Sabedoria 13, versículo 1 a 9. Sim, naturalmente vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem considerando as obras de reconhecer o seu artífice. Então, vãos, esses homens são vazios, conforme Isaías 44:9, todos os artífices de imagens de esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. E Jeremias 2, além de falar da própria imagem, vai falar dos próprios seres humanos que fazem isso. Jeremias 2:5, assim diz o Senhor, que a justiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, a característica daquele que não enxerga, não vê, a partir da criação, o próprio Deus, começa idolatrando a própria criação. Porque seja qual for o ídolo, seja qual for, seja um ídolo material, seja um ídolo através de uma ideologia, seja uma pessoa, seja quem for, sempre vai ser vão, porque ninguém é fonte de vida. E como nós já falamos, quer dizer, esse ídolo é, sinceramente, idolatria, servir aquilo que é visto, aquilo que se apresenta para nós como visão, e ao invés de ir à frente, então nós acreditamos naquilo somente que é aparência. Então nós começamos a acreditar em algo que é vazio de vida e passamos a ser vazios também, vãos, né? Não foram capazes de conhecer aquele que é, o único que é Deus, conforme Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, aquele que é o único que pode ser verdadeiramente adorado, e a criação deveria referir-se a ele. O nosso pecado está em parar na criação, e aí a insensatez, a falta de sabedoria. Mas foi o versículo 2, foi o fogo, ou o vento, o ar sutil, a abóbada estrelada, ou águas impetuosas, os luzeiros do céu, que eles consideraram como deuses, regentes do mundo. Como o autor de Gênesis 1
O autor de sabedoria fala luzeiros do céu para não falar o nome do sol e da lua, porque era considerado deuses pelos outros povos e adorados como deuses pelo próprio nome de sol e lua. Então, a pessoa, ela se prende a qualquer aparência, seja do vento, seja do ar sutil, seja do que for, ela se prende como Deus, como fonte de vida. Se, fascinados por sua beleza, os tomaram por deuses, aprendam quanto lhes é superior o Senhor dessas coisas, pois foi a própria fonte da beleza que os criou. Então essa palavra fonte deveria ficar clara no nosso coração e na nossa vida, porque a única fonte da vida, a única fonte que nós podemos aurir realmente vida, tomar vida, é o próprio Deus. E aí o que o ser humano faz? A beleza o atrai, e ao atrair ele se encanta pela beleza e para nela. Então aí surge a idolatria. E que se os assombrou sua força e atividade, calcule mais poderoso é aquele que as fez. Então esse deveria ser o movimento teológico que qualquer pessoa deveria ter. E aí o versículo chave é o versículo 5. Pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. Antes disso, em Atos 14:17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, até na pregação de Atos dos Apóstolos, então, o mesmo processo de analogia continua. Apesar dessa palavra analogia não ser o que depois vai ser na filosofia, o sistema de pensamento continua. Então o autor parece usar o termo sem a que a Bíblia do Peregrino vai dizer, sem o rigor que adquirirá mais tarde as escolas filosóficas. Poderíamos falar de uma proporção de correções. É um processo racional de causalidade e iminência, sem especificar muito mais. Então, essa proporcionalidade é que vai caracterizar essa palavra analogia, né? Esse analogos, ana no grego, né? Então essa preposição para o meio de, no meio de, em meio a, entre, no intervalo. Então, uma visão plástica seria essa troca de duas realidades, né? E logos, óbvio, a palavra, o dito de Deus, mas a palavra com o sentido do discurso, daquilo que é a expressão daquilo que somos. Então, o que está dizendo aqui essa passagem? Pois a grandeza e a beleza das criaturas. Então, aquilo que vemos, por analogia, deveríamos contemplar o seu autor. Então, no Concílio Vaticano I, já falava que a natureza e a razão deveriam usar a natureza para fazer esse tipo de analogia, né? Esse tipo de analogia. No grande comentário bíblico, José Vilches Lindes, analogia em seu sentido primitivo é de proporção matemática. Indica a identidade de relações que une 2 a 2 os termos de sua ou mais razões. Significa a relação que une 2 a 2 semelhança e proporção. Então, essa correspondência de realidades, é isso que depois vai se trazer todo o conceito de símbolo para dentro da própria teologia. Mais ou menos distantes entre os extremos de uma comparação.
Então é uma comparação e não uma igualdade. O esquema de proporção, fundado essencialmente na proporção matemática, já era conhecido pelos pré-socráticos e aplicado pelas escolas posteriores. Nós temos que lembrar que o livro da sabedoria, ele foi escrito ali no primeiro século antes de Cristo, né? Então, ele está ali às portas do Novo Testamento, escrito em Alexandria, somente em grego. Ele traz essa tentativa de conciliar a filosofia, o pensamento grego com a Sagrada Escritura, como foi fazer também Filon de Alexandria, né? Então aqui dá para imaginar o que foi o discurso também de Paulo em Atenas, apesar de não ser ouvido, mas é também neste sentido de fazer uma analogia para poder explicar. Se dois objetos, continuando, se assemelham em alguma nota característica, facilmente estabelecem outras relações de semelhança em outros aspectos. O raciocínio por analogia estende-se, em seguida, a todo o processo mental que conclui em virtude da semelhança entre os objetos com os quais se raciocina. Então, essa semelhança que o autor vai ver, a beleza e a perfeição de Deus na criação, intuir, por essa analogia, por essa relação, ver quem é o autor. É o primeiro texto conhecido em toda a língua grega onde se aplica o esquema de proporção à relação criatura-Deus. Então é a primeira vez que se faz o criatural relacionar-se com o próprio Deus. O autor estabelece uma relação real entre as criaturas e o seu Criador, na qual o ser é o elemento de união e semelhança, mas, ao mesmo tempo, afirma com toda energia, evitando assim então o panteísmo, a distância entre a criatura e o Criador, a diversidade e a distinção. Se ele fala no versículo 3 e 4 que nós deveríamos a partir da criação ver o próprio Deus, ele trata sempre por analogia, sempre por proporção, mas nunca como no panteísmo, identificando a criação com o próprio Deus. Então é um jogo de distância e aproximação. Então é isso que caracteriza verdadeiramente o simbólico dentro da própria teologia. Não é possível, pois, por em mesmo nível e mesma ordem de ser Deus e o mundo, expressa o que é transcendência divina. Então, nesse processo ele não é panteísta, ele coloca a distância, e a distância é marcada pelo quê? Enquanto a proximidade é marcada pela beleza, pela ordem e tudo mais, a distância é marcada pelo ser. O ser é dado, mas quem tem o ser é somente Deus. Então, enquanto a proximidade é a beleza, a distância é dada pelo ser. Deus dá o ser às criaturas, mas a fonte do ser é somente Ele. Então, onde nós vemos isso também no Novo Testamento? Nós também já vimos em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, diante do pecado do ser humano, São Paulo vai dizer o quê? Eles deveriam, aí no caso os pagãos, depois ele vai falar dos judeus, então eles deveriam ver que os atributos invisíveis de Deus estão presentes na natureza, que pelo menos se não há ainda a revelação, não conhece, etc., mas eles deveriam ver que na natureza está a ação da divindade de Deus. Em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem,
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então aqui o jogo de São Paulo, na 2 Coríntios 4,18, é entre o visível e o invisível. Então há aqui novamente essa carga do simbólico. Enquanto aquilo que se vê, a fé deveria transpor isso que se vê para chegar àquilo que não se vê, que é o invisível. Então nós não nos prendemos àquilo que se vê, mas transcendemos isso para chegar àquilo que não se vê. E aí o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Também aqui o jogo entre aquilo que é o temporal, aquilo que é o material e aquilo também que é o espiritual. Não naquela proporção grega entre o que não é, o que é espiritual é somente o não material. Mas São Paulo vai falar para a gente intuir a presença de Deus atrás daquilo que se vê, para evitar novamente esse pensamento idolátrico. E como pensar isso a partir da própria revelação? É isso que no nosso estudo a gente faz a distinção entre revelação sobrenatural e revelação natural. Então esse texto vem para iluminar esse pensar. Então a revelação sobrenatural, a intervenção de Deus na história acontece, ele demonstrando a sua própria presença. Mas nós cremos também, citando novamente o Concílio Vaticano I, que Deus, pela sua criação, ele também se revela, e a criação, voltando ao Salmo 18:19, a criação ressoa a voz de Deus. Então há essa revelação natural. Só que o homem, pelo pecado, ele fica com dificuldade de enxergar a Deus na própria natureza, que é o que vai falar em Romanos 1:20. Então, o que Deus faz? Ele intervém na história através da revelação sobrenatural para se mostrar, para demonstrar o seu poder, para vir ao encontro do homem, e aí poder e amor aí correspondem, para vir ao encontro do homem, para que esse homem se voltasse para ele novamente. É o que na 1 Coríntios 1:2, São Paulo vai tratar sobre a insensatez da pregação. Então, pregar Jesus Cristo e esse crucificado, e a insensatez da pregação é o quê? Através da fragilidade da palavra humana, vem comunicar aquele que é o Verbo encarnado, que assumiu a nossa própria humanidade, aí como pináculo da própria revelação. Então, Deus fala através da natureza, mas como o ser humano está limitado pelo pecado, ele intervém na sua pedagogia, constituindo um povo, Abraão, Isaac, Jacó, etc., cujo cume a encarnação da palavra, para que o homem possa verdadeiramente voltar à aliança com Deus. Mas às vezes a gente pensa assim, pela encarnação da palavra, então nós não precisamos mais da revelação natural. Então agora só basta a revelação divina contida na Sagrada Escritura e na tradição, isso basta. Não. Então nós ainda devemos ler Deus na própria criação. Isso não é para tirar o lugar da revelação divina, porém, nós ainda devemos nos voltar para a criação e ver os sinais de Deus nela. Então, essa voz de Deus ainda ressoa na própria criação e nós devemos ouvi-la. A primazia, obviamente, é da tradição e da Sagrada Escritura, que nos traz a revelação principalmente plena em Jesus Cristo. Porém, isso não deve anular o nosso conhecer de Deus através da chamada revelação natural. Então,
contemplando esses textos, nós devemos ter essa sabedoria, conforme diz a Escritura, de ver Deus que age também na natureza, porque se nós aprendemos a ver a Deus também na natureza, vamos ter um olhar mais aberto a Deus também na tradição e na Sagrada Escritura. Lembrando que Jesus se utilizou da natureza para exteriorizar, vamos dizer assim, a revelação do Pai pelo Espírito nele. Como, por exemplo, parábolas, utilizando elementos da criação, como semente, como ovelha, como rebanho, como redil, imagens como da galinha, por exemplo, mas não da galinha só em si, mas da galinha agindo, o próprio processo da galinha colocar os seus filhotes, os seus pintainhos embaixo das asas. Então, Jesus pega aquilo que é natural para falar da revelação sobrenatural, que seria a rejeição de Jerusalém à sua pessoa e a revelação de Deus nele. Então, se Jesus utilizou disso, nós também deveríamos aprender, não para cair em panteísmo, não para absolutizar a criação, mas no respeito à criação, como o Papa Francisco vai dizer na Laudato Si, como ver Deus nesse processo, como São Francisco de Assis, e a partir, novamente voltando à Sabedoria 13:5, por analogia chegar ao Criador. Então, revelação sobrenatural e revelação natural, uma não rejeita a outra, mas essa distinção é necessária para que nessa pedagogia de Deus possamos entender o modo como Deus se revela. E ao entender o modo como Deus se revela, nós podemos aí verdadeiramente adorar o Deus verdadeiro. Porque nós poderíamos, conforme a Fides et Ratio, cair num certo fideísmo, que absolutizando a graça de tal maneira, desprezando a natureza, nós poderíamos cair num processo em que desprezaríamos o que Deus está falando e Deus está comunicando a sua graça, tá? Não também cair no pelagianismo, a graça já está na natureza, então não precisamos, não, mas esse equilíbrio é necessário. Nem ser fideístas, crer tanto na graça de Deus, que chegamos a um determinismo que anula qualquer liberdade humana, e nem cair num neopelagianismo em que a graça se torna desnecessária, a natureza já tem tudo, então a natureza tendo tudo, não precisamos da graça. Então, revelação natural e revelação sobrenatural, elas uma aponta para a outra e nos ensina também a como lidar com Deus, a como sermos verdadeiros adoradores nesse ponto de reconhecer Ele como aquele que é, e contemplando tudo, ver que tudo é emanação, tudo advém desse ser de Deus. Então, lendo a criação, nós podemos aí verdadeiramente chegar até Deus. Os santos e santas nesse processo todo também foram mestres disso, né? Como Santa Edgarda, ela também viu na natureza a perfeição de Deus, e por isso que o Papa Bento XVI a declarou como doutora da Igreja. Por quê? Porque ela soube ver na criação também uma expressão do próprio Deus. Então, concluindo que essa sabedoria que é marcada pela prudência como manifestação da sabedoria em ato, possa nos ajudar a ler Sabedoria 13:5 e fazer essa analogia.
É isso que depois vai dar aquilo que nós entendemos por analogia da fé, conforme Romanos 12:6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, essa proporção da fé, em grego, é tin analogian tis pistios. Então, essa analogia da fé é o que a igreja vai falar que nós devemos fazer, que é relacionar dentro do próprio patrimônio da revelação sobrenatural e ver como as verdades se relacionam. Tá? A hierarquia das verdades, tudo bem, mas também como essas verdades se relacionam. Então, enquanto Sabedoria 13 vai nos ensinar a fazer analogia dentro da revelação natural, a partir da natureza chegar até Deus, São Paulo vai nos falar dessa analogia da fé, dessa proporção da fé, em que aquilo que a fé nos dá, dentro da verdade, nós podemos relacionar uma verdade com a outra e ver como é harmônico. Porque se é revelação de Deus, obviamente há uma razão, há uma lógica. Deus não é ilógico. Então, nós somos chamados a ver essa logicidade dentro do patrimônio da fé, dentro do depositum fidei, e ver como isto é harmonizado. Então, sem forçar, mas ver como o próprio processo da revelação nos revela esta harmonia, tá? Então, que nós, conforme também optando do Tio 16, fazer essas relações entre o patrimônio da fé, dentro do patrimônio da fé, nos vai fazer crescer como cristãos, como teólogos, como aqueles que se dedicam sobre a palavra de Deus, se debruçam sobre ela para aurir vida, conforme está em João 5, né? Então, nós devemos aurir vida da palavra de Deus, ou como diz aqui, aurir o ser de Deus, para que possamos crescer como cristãos. Afinal de contas, este será o nosso serviço para a humanidade. Diante do caos que muitas vezes vivemos, fazer essa interpretação de fé, de modo a ver o que há de revelação de Deus, o que a revelação de Deus ilumina, melhor dizendo, que a revelação de Deus ilumina a realidade na qual estamos. Ver essa revelação de Deus na natureza e interpretá-la do melhor modo possível, vai nos possibilitar ser cristãos mais maduros. E quando a gente fala de criação, também interpretar o que é o próprio ser humano. Conforme está lá no final do capítulo 2 de João, ninguém estava falando para Jesus que era um homem, porque ele conhecia o homem por dentro. Então a revelação vai nos ajudar, como o Papa São Paulo vocês falaram, que a igreja é perita em humanidade, vai possibilitar também, se o homem, o ser humano é criação, conforme Gênesis 1, 26, 27, vai nos ajudar também este processo de ver a revelação de Deus no natural, no criado, vai nos ajudar também a interpretar melhor o ser humano, a conhecer melhor o ser humano e a anunciar melhor a palavra de Deus, conforme está em 1 Coríntios 9. Fiz-me tudo para todos, para conseguir alguns, para chamar realmente a fé. Então isso faz com que conciliemos, se o velho adágio, a graça pressupõe a natureza, conhecendo a revelação natural e conhecendo a revelação sobrenatural, vai nos ajudar a melhor evangelizar, porque vai nos ajudar melhor a chegar ao coração do
ser humano. Então, peçamos ao Senhor a graça aí de entender cada vez mais esse processo revelativo, para que a nossa pregação e o nosso fazer teológico cada vez mais se enriqueça. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.